Oi, pessoal, tudo bem? Dá pra ver meu reflexo ali um pouquinho, né? Bom, então só para a gente falar então um pouquinho sobre o nosso novo assunto. Então, o próximo tema lá da nossa aula de toxicologia vai ser a parte de dopagem no esporte, né? Vou mandar esse material para vocês, logo quando eu terminar a gravação do vídeo, vocês podem então ir também procurando lá para dar uma olhada nisso, tá? Então, quando a gente fala de dopagem no esporte, né, dos controles antidoping, o atleta, quando ele vai participar de uma competição, primeira coisa, ele tem que saber que ele tem que estar agindo de uma maneira correta, né? E a gente sabe que vão ter várias drogas, vários tóxicos, que vão fazer com que o seu organismo tenha um desempenho diferente do que o organismo de outros atletas. Então, essa dopagem, esse controle de doping no esporte, ele é muito importante para que ninguém possa se sobressair frente a algum outro atleta, um outro colega que vai estar disputando, né? Então, por isso que a gente sabe que o controle antidoping, ele é realizado, né? Nós conhecemos vários casos que já aconteceram punições, várias sanções, né? Então, a única vantagem realmente do doping é obter a vantagem, então, em uma competição. Bom, um pouquinho do histórico, então, para vocês, só para falar, né, então, que tem ali, que não é de agora isso, então, antigamente já se usava, né, chás, cogumelos alucinógenos, sementes de gergelim, né, os egípcios antigos, eles tomavam chás, faziam umas bebidas aromatizadas, com flores, com pétalas de flores, né, e tantos gladiadores lá na época de Roma, que faziam aquelas lutas, eles precisavam utilizar plantas estimulantes, eles misturavam isso com o álcool, até para eles poderem aguentar o cansaço, né, e as dores que eles sentiam, então, naquelas brigas, né, que era muito comum. Depois, então, começaram os Jogos Olímpicos e cada vez mais foi necessário, então, desenvolver, né, uma comissão médica dentro do COI. O que é o COI? É o Comitê Olímpico Internacional. Então, esse comitê, ele precisou ter uma comissão médica que avaliasse, então, o que era que os atletas estavam utilizando, né? E por conta disso, eles começaram, então, a fazer uma lista dos materiais, né, das substâncias que eram proibidas, e a partir disso, né, já em 1984, então, começou-se a se fazer os testes, então, para detecção de algum agente que algum atleta estava utilizando que não era permitido, então, durante, né, as Olimpíadas ou Copa do Mundo. Bom, o COI, então, pessoal, ele tem a lista, né, a lista dos proibidos. O que é isso? É uma lista que vai dizer, então, quais são os materiais, quais são as substâncias que são proibidas para o uso dos atletas. Esses atletas, eles precisam, então, estar cientes do que eles não podem utilizar, né? Se eles utilizarem, eles vão ter multas, eles vão ter sanções, eles vão ter punições. E eles são obrigados também, eles assinam um papel, né, que eles são obrigados, então, a participar desse tipo de exame, né? Geralmente eles fazem triagem, depois eles vão retirando um por um, fazem sorteios, às vezes depende da competição, né? Mas, geralmente, então, por que se faz esse controle? Para que seja uma coisa ética, né? Para que ninguém esteja, tipo, roubando, né? Como vocês, que às vezes acontece de quererem dar uma olhadinha para a prova do colega, né? Então, isso é também o doping, né? Todo mundo tem que ter a mesma chance na competição e isso também vai acabar gerando uma proteção para a saúde do atleta, porque não é apenas na parte de... Não é apenas na parte de eles terem, então, mais força, menos cansaço, né? Mas também porque isso geralmente vai acabar trazendo problemas para a saúde deles, tá? Bom, então dentro dessas listas proibidas, o que a gente tem, né? Em primeiro lugar, as substâncias que não são aprovadas ou que nem estão lá em testes clínicos ou substâncias de uso veterinário. Então, essas eles não podem utilizar. Não podem usar nada de anabolizante, né? O que seria? Os hormônios, tipo a testosterona, estradiol, estanozolol. Esses anabolizantes, além de eles aumentarem, né, a proporção que a pessoa fica, né, realmente feia, não sei quem acha bonito, né, mas as pessoas ficam feias, elas vão fazer várias alterações.
Uma dessas alterações a gente consegue ver na voz, né? A voz muda muito, causa doença lá no coração, causa tumor no fígado, é muito comum ter tumores no fígado, né? Olhem para Miss lá, a Graciane Barbosa, né? Ela parece um cavalo, não sei quem acha aquilo bonito, né? Mas o que a gente sabe? Que além de causar doenças, ele ainda vai causar infertilidade, pode fazer com que os testículos dos meninos, né, acabem se atrofiando, ou que tanto menino ou menina, né, que perda a libido. Então, imagina, não querer fazer mais nada porque toma anabolizante, né? O que mais? Os fármacos que vão possuir atividade broncodilatadora. Então, todo mundo que está aí utilizando bombinha, né, que é asmático ou que tem bronquite asmática, jamais vai poder ser atleta de elite. Por quê? Porque faz uso de broncodilatador, de imunossupressor, né? Então, quer dizer que não pode utilizar, porque esse uso desses broncodilatadores, eles abrem, né, os canais, só vai fazer com que o coração bata também muito mais forte, então já vai alterar o nosso organismo. Todo o metabolismo do organismo já se altera por conta disso. Outros hormônios que também podem causar problemas, hormônio do crescimento, hormônio de insulina, né? Até eles são proibidos por gênero. Por exemplo, se uma mulher ficar tomando muito hormônio do crescimento, ela vai competir com outra mulher que não tome esse hormônio do crescimento. É claro que a força delas vai ser diferente, é claro que o metabolismo delas vão ser diferente. E outra coisa que também está lá na lista, então, dos proibidos, são os diuréticos, né? Porque os diuréticos, quando a gente toma muito diurético, ele vai fazer com que a gente elimine os fluidos do nosso corpo muito mais rapidamente. Ou seja, nós vamos estar praticamente desidratados, a gente vai perder muito líquido, vai liberar muita água. E isso também vai dar alteração, né? Lá no momento de fazer alguma prova ou no momento, né, do nosso organismo ter que funcionar da maneira correta. Estimulantes, né? Tem alguns estimulantes que o próprio nome diz, ele vai aumentar, ele vai estimular. Então, ele vai fazer com que o desempenho do atleta seja muito maior e vai também diminuir o cansaço. Só que isso vai fazer o quê? Vai causar uma taquicardia. O que é uma taquicardia? Uma alteração lá nos batimentos cardíacos, né? Vai alterar a nossa pressão arterial, né? Às vezes elevando a pressão, geralmente é o que acontece. Altera, né? Aumenta muito a aceleração dos nossos batimentos cardíacos, aumenta a nossa pressão, geralmente leva à convulsão, a coma e ao óbito. Tá? Então, que tipo de estimulante geralmente tem esse tipo de comportamento? Esses aqui, ó, as anfetaminas, né? Geralmente êxtase, que é muito utilizado em festas, né? Nós vamos falar bastante sobre isso lá na parte de toxicologia social. A cocaína, a cafeína, né? Que ela vai dar resultado positivo lá num teste de doping com 12 microgramas por cada mililitro, né? De sangue. Né? Ela, no caso aqui, isso aqui é uma CL50, né? Em concentração. E a sua DL50 tem a faixa de 50 miligramas por cada quilograma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é uma dose, né? 50 miligramas nós podemos ter por cada quilo corpóreo. Isso equivale ao quê? A beber 5 a 10 xícaras de café forte, 6 a 12 xícaras de chá, ou comer de 2 a 3 barras de chocolate. Por que esse número é variável, de 5 a 10, de 6 a 12, 2 a 3? Porque vocês lembram da tolerância individual, né? Então, a tolerância individual, ela é de acordo com cada um. Cada pessoa, né, vai chegar àquela DL50 ali num determinado momento. Então, foi colocado ali alguns exemplos para que vocês saibam, né, como achar. Existem também os narcoanalgésicos, por exemplo, ali a morfina, a metadona, né, que são medicamentos que vão vir, então, à base do ópio, né? A gente tem aquela planta chamada papoula, geralmente ela está lá na parte mais oriental, né? Mas é de lá que se extrai o ópio, então, e a partir do ópio que se produz a morfina, né? E a metadona, então, um outro medicamento à base de morfina. É aqueles medicamentos que são para dores muito fortes, né, analgésicos, mas que eles levam a um grau de dependência muito grande, tá? Por isso são chamados, então, de narcoanalgésicos. Os canabinoides, né, THC, tetrahidrocannabinol, por exemplo, tanto o natural, que é a maconha, né, como o alopurinol, esses outros medicamentos, tipo skunk, né, que são as maconhas mais sintéticas, então o THC sintético, na verdade, esse que é o nome, que vão ter propriedades ansiolíticas. O que é isso? Quando a pessoa está muito nervosa, né,
muito ansiosa, então ela toma algum medicamento à base de canabinoide para ela relaxar, tá? Então, esse é uma maneira de baixar, diminuir essa ansiedade. E também os glicocorticoides, são aqueles que vão diminuir, então, aquela sensação da dor muscular. Bom, tem alguns esportes que já vão ter diretamente quais são as substâncias proibidas, né? Por exemplo, o álcool. Quais são as substâncias que o álcool não pode... Quais são, desculpa, os esportes que não podem se consumir álcool, né? Então, aqueles todos voltados com a aeronáutica, né? Tanto esporte como profissão, né, gente? Arco e flecha, automobilismo, futebol, karatê, motociclismo. E o que o álcool faz? Ele vai fazer com que a nossa ansiedade fique menor. E ele é fonte de calorias também. Só que o álcool ele tem uma propriedade de fazer com que a gente perca a nossa coordenação motora. Então, os nossos sentidos eles acabam falhando, né? Então, por isso que ele é proibido nesse tipo, então, de esporte. E os beta-bloqueadores, né? Por exemplo, o que são esses beta-bloqueadores? São medicamentos que nem, assim, o atenolol, o propanolol. São aqueles remédios, geralmente, as pessoas mais idosas utilizam, né? Porque elas têm problema de pressão alta. Então, quem tem problema de pressão alta, geralmente toma o atenolol, tá? Que é um medicamento, então, para ele controlar a pressão, e também quem tem problema de coração, né, quem tem problema de arritmia cardíaca, de fazer com que o coração bata sem ritmo, né, então também toma esse tipo de medicamento, né, esses beta-bloqueadores. Então, alguns esportes onde ele é proibido, o tiro ao alvo, o arco e flecha, golfe, o bilhar, o boliche, né, até porque ele vai fazer com que o coração tenha, né, ele bata mais devagar, mais compassado também. E para a gente finalizar, então, os aspectos analíticos, né? O que isso importa para a gente na química? Bom, após, então, os atletas, geralmente já estamos falando da dopagem praticamente, né, mais voltada para a parte do esporte, os atletas, então, após eles participarem, até às vezes antes de participar, são feitos alguns testes, algumas triagens, né? Mas geralmente quem ganha a medalha, geralmente quem vai passando de fase, né? Eles são obrigados, então, a fazer os testes para confirmar se eles estão ou não fazendo uso de alguma substância, tá? Existem, então, por exemplo, testes, que nem esse aqui, isso aqui é como se fosse um teste rápido, tá? Então, vai se mergulhar na urina. Geralmente faz esse teste rápido aqui para drogas, ele mergulha na urina. Aí ele vai estar dizendo ali para cada coisa, né? Ele vai ser mergulhado, ele vai correr como se fosse uma plaquinha de cromatografia. Vou explicar para vocês um dia melhor, desenhando no quadro. Mas aqui a gente consegue ver se foi utilizado álcool, se tem alguma anfetamina no corpo, se foi utilizada cocaína, se foi utilizado algum beta-bloqueador. Tudo isso ele vai ser de acordo com como vai aparecer aqui, então, nessas listrinhas, tá? Então, aqui uma amostra, que as principais amostras, então, que se fazem as análises, né? Sangue e urina. A urina, ela é não invasiva, quer dizer que não vai ter que perfurar, não vai ter que coletar sangue de ninguém, né? Então, ela não invade nada. A pessoa vai lá, faz xixi no potinho, no correto, né? Só que a urina, ela é muito mais fácil de contaminar, tá? Então, é muito mais fácil de aparecer uma contaminação. Já o sangue, ele é invasivo, né? Tem que ir lá, tem que coletar o sangue, mas para alterar o sangue é muito menos complicado do que para alterar a urina, desculpa, tá? E geralmente podem acontecer, né, trocas de amostra. Então, isso tem uma cadeia toda de amostra, né? Tipo, quem coletou, quem analisou, quando liberou o teste. Então, tem tudo bem certinho, como se fosse uma cadeia de custódia, que nós vamos falar depois mais adiante, tá? Só que muitas vezes, então, o preferencial é fazer as análises no sangue. Por quê? Porque nem todas as drogas vão ser excretadas pela urina. Então, às vezes, as drogas não saem na urina, elas vão se biotransformar dentro do nosso organismo e aí depois, né, vão embora e a gente não consegue mais coletar elas, tá? Então, por isso que geralmente a gente vai fazer esse controle lá no sangue, tá? Então, tá, pessoal? A parte de toxicologia na parte da dopagem, né? Ela vai ficar por aqui e eu vou mandar também um trabalhinho que vocês possam fazer relacionados a isso, certo? Então, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Nos falamos no próximo vídeo. Tchau, tchau.